Porque Salmo 119 diz que o mancebo purifica-se através da leitura da palavra. Fica esperando o diabo mandar ser Bíblia. Se tem alguém falando para você ler a Bíblia, não é o pastor, é o Espírito Santo. Eu estou falando aos seus ouvidos, o Espírito fala ao teu coração. A minha voz para aqui, a de Deus vai até aqui, desce até o seu coração. E nós vamos resistindo a essa voz, entendeu? Até que chega um momento que você chegou no nível quase que irreversível. Você já se acostumou com o pecado, às vezes você está desviado dentro da igreja, ou você, dentro de 2 semanas, algumas semanas, você já vai se desviar da casa do Senhor, dos caminhos do Senhor. Durante a grande tribulação, como que será essa operação do erro? Hoje funciona assim. Você vem ao culto, vamos dizer que você está, sei lá, traindo a sua esposa, traindo o seu marido, enganando seu pai, enganando sua mãe, enganando o patrão, sei lá. E a pregação é uma pregação dura. Daqui a pouquinho você vê irmãos joelhando, pedindo perdão, e para você aquilo não fez efeito nenhum. Entendeu? Você no outro dia vai continuar tudo do mesmo jeito, da mesma maneira. Porque você já gostou do prazer do pecado. O pecado é prazeroso, irmão. Não podemos ser hipócritas. Quer ver um exemplo, irmão? Quer ver um exemplo? Quem toma refrigerante está cansado de saber que o refrigerante não é só a coca, que o refrigerante destrói o cálcio dos ossos e causa 27 tipos de doenças, a incluir mal de Alzheimer. E a Bíblia diz que quem destrui o templo de Deus, Deus o destruirá. Entendeu? Todo mundo sabe que é pecado destruir o templo de Deus com o cigarro, porque o cigarro, o que é? É uma morte lenta, vai matando aos poucos. Entendeu? Só que, poxa, foi tão gostoso. Eu não bebo, graças a Deus, Deus me libertou disso aí. Faz uns 8 anos que eu estou liberto disso. Mas vamos dizer assim, puxa, pastor, quando eu vejo aquela coca suando, ela me chama, pastor, não dou conta. A maioria dos pecados são gostosos. A maioria dos pecados são gostosos. Entendeu? É difícil pecado que não seja gostoso. É difícil. Porque para você cair tem que ser atrativo. Tem que ser atrativo. Entendeu? Pode ver, irmãos. A pessoa está ali, irmão. Está aparecendo, irmão, um zumbi. Dor no osso, dor aqui. Ai, pastor, dor aqui. Pastor, que está com dor aqui. Dor no joelho, dor aqui, dor ali. Mas a bendita da coca não sai da mesa. Pode pegar tudo quanto é estudo que vai provar o que refrigerante causa nos ossos e em outras partes do corpo da pessoa. É igual um viciado em cigarro. O pulmão dele, o médico diz, seu pulmão direito já era. Se você perder o esquerdo, você tem que viver à base de maquinário, vai ter que andar com aqueles cilindros de oxigênio, porque só tem um funcionando. Não vamos tirar ele, deixa ele aí, mas saiba que só tem um. Mas... nossa, quando eu fico nervoso, você está entendendo, irmão? É igual a pessoa, entendeu? Eu não consigo resistir. É uma mentira nossa. O pecado dá para ser resistido, mas o pecado é gostoso. O pecado é gostoso. E como o pecado é gostoso, entendeu? A gente vai para cima do que é gostoso. Só que o salário do gostoso é a morte. Quem vai dar glória a Deus, viu? Que eu estou preso no gostoso, e o salário do gostoso é a morte. Então o que acaba acontecendo, irmãos? Prestem atenção. Quando a pessoa se prendeu no prazer do pecado, fica mais difícil da pessoa ter aquilo como algo ruim. Quando a gente faz esse tipo de colocação, porque, tipo assim, se na sua cabeça, você vai entender o que quer dizer aqui prazer na iniquidade, entendeu? Que a Bíblia diz que eles amaram a iniquidade e rejeitaram a justiça. Só para você poder entender na prática. Se eu falo na sua cabeça 24 horas, biologicamente, cientificamente, o que acontece no seu organismo por causa do refrigerante, quando você entender, fica mais difícil de você ver. Na verdade, o refrigerante não é bom, o cigarro não é bom, a bebida não é boa, a droga não é boa, o adultério não é bom, a prostituição não é boa. Quando você coloca isso na sua mente, isso não é bom, vai deixar de ser bom. Pastor, como assim vai deixar de ser bom? Vai deixar de ser bom, entendeu? Para mim, às vezes eu vou na casa de alguém e a pessoa fala o seguinte: pastor, os irmãos vêm tirando sarro de mim. Ele chega assim, todo mundo sabe que eu não bebo refrigerante, então os irmãos gostam de brincar comigo.
Alguns irmãos chegam assim, colocam na mesa, e aí, pastor? Alguns irmãos chegam assim com refrigerante, vai em alguma festa, você vê todo mundo, eles pegam e põem um copo assim perto de mim, tira uma foto do pastor, pastor com refrigerante. Então você tem vez de eu ir e pegar refrigerante assim, e a pessoa, pastor, vai tomar? Não, a pessoa que pediu para entregar para ele ali. Entendeu? Porque eu já entendi que o refrigerante, para mim, é um animal que tem que ser domesticado, é um inimigo diabólico do templo do Espírito Santo, que Deus precisa bom para poder pregar o Evangelho, para poder estar nas praças, nos becos, valados e atalhos, para poder estar nas visitas, nas campanhas, para poder fazer viagens e aguentar as viagens, para poder estar de pé, pregando 1 hora, 2 horas, para poder aguentar a vida que eu faço. Esse templo tem que estar bom. Então eu entendi que o diabo quer destruir esse templo e eu tenho de cuidar desse templo. Não pode ter cigarro, não pode ter droga, não pode ter bebida. São coisas que você manda. É você que manda, pastor. Mas é por isso mesmo, porque eu mando na minha cabeça que refrigerante é gostoso. Eu vim de uma escravidão sexual. E eu pus na minha cabeça, crente, me converti e falei, eu vou casar. Se um trem, não digo trem como pessoa, sabe aquele trem? Não, trem de ferrovia. E eu coloquei na minha cabeça, se um trem causar um acidente, levar metade do rosto da minha esposa, é ela que eu vou até o fim da minha vida. Acabou. Eu pus isso na minha cabeça. Entendeu? Então não tem quem tire isso da minha cabeça. Nossa, pastor, não tem. Por quê? Eu sei que é isso que está me livrando esses 28 anos. Porque eu acompanho casais e mais casais que o marido trai a esposa, ou a esposa trai o marido, e não é porque a mulher não ama o marido. A mulher foi enganada pelo demônio, por causa de uma briga, 2 brigas, 3 brigas, foi enganada pelo demônio. Aí a mulher chora, pastor, o que eu fiz? Vou perder meu marido, eu amo ele, não sei o quê. Só que daí fez. Por quê? Ela não tinha uma forte convicção de dizer, isso não presta para mim. Então eu ensino para alguns meus irmãos, mulher dos outros é igual aquelas caminhonetes, aquela Raptor 150 da Ford. Põe no YouTube para você ver o que é isso aí, entendeu? É igual aquelas, entendeu? Aquelas Ranger, aquelas pretas, limited que eles falam, né? Entendeu? Aquelas pretonas, coisa mais linda, diesel, é linda, mas não é minha. Está cheio de mulher bonita na igreja aqui, não é só acho que não, no ministério. É em Campinas, é fora de Campinas, é em Minas. Aonde eu vou no nosso ministério, irmão, está lotado. E uma mais bonita que a outra, irmão, mas não é minha. Acabou. É, irmão, é assim que funciona. Você não vai na casa da irmã, aquela casa linda. Uau, essa casa é um sonho, mas não é sua. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Agora eu olho, nossa, Bruna, que neguinha beiçuda linda. É difícil achar uma neguinha bonita igual a Bruna, entendeu? Ela é uma menina muito bonita, casada, viu, irmãos? Jovens se controlem, tá? Ela é muito bonita, mas o jovem que vai olhar, nossa, mas que neguinha linda, mas não é sua. É assim que funciona. Simples assim. Quando você decidiu na sua mente, eu não posso, eu não quero e eu não vou. Agora você fala o seguinte, eu sei que é ruim, todo mundo fala assim nas festas, eu sei que não pode, mas vou tomar só mais 2 litros. É assim que funciona. E o pecado é assim. Eu sei que não pode se masturbar, mas vai ser só mais hoje. Eu sei que não pode ter pornografia, mas vai ser só mais hoje. Você cria concessões para você. Você cria caminhos para você permanecer no pecado. E nós não podemos criar concessões para nós. Eu poder dizer o que eu posso fazer. Deus diz o que eu não posso e eu tenho de seguir o que Deus diz não. É assim que funciona. Agora, durante a grande tribulação, não vai existir essa palavra não. O pecado não vai ser restringido. Apocalipse 16, abra comigo. Deus seja louvado. Como o pecado não vai ser restringido, o nome já diz claro, vai estar livre, vai estar à vontade. Mas não pode tomar coca à vontade, quem ficar no arrebatamento, toma coca, toma soda limonada, toma o que quiser tomar aí. Toma pinga, toma cerveja, toma o que quiser. Porque tem gente que diz que quem ficou no arrebatamento já está condenado. Eu vi a filha de um pastor de um ministério de mais ou menos aí milhões de milhares de membros, irmão. São muito membros. É difícil um lugar do mundo que não tem esse ministério.
E ela diz que quem fica no arrebatamento, fecha a porta da graça, não tem mais chance. Imagine, irmão, alguém ensinar isso, que não vai ter mais chance. Apocalipse 7, versículo 9 ao 14, diz que quem ficar no arrebatamento é possível ser salvo. Não é fácil, não é simples, mas é possível. Apocalipse 16, versículo de número 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue beber, porque disso são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Na versão da Bíblia Viva diz: e não quiseram se arrepender. Ele está querendo dizer na Bíblia. Eles não quiseram se arrepender, porque arrependimento você tem que querer. Romanos 2,4, a Bíblia diz o seguinte: a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Então, Deus conduz você àquilo, ou aquele lugar, aquela situação, e é você que vai decidir o que você faz. Então, Deus nos conduz ao arrependimento, e eu que decido se eu quero me arrepender ou não. Por isso que a Bíblia diz em Atos 2,38, arrependei-vos. Por isso que a Bíblia diz em Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos. Entendeu? Esse vos quer dizer você. Quando diz em Romanos 12:2, diz assim, transformai-vos, arrependei-vos, santificai-vos, se santifique você, se arrependa você. É mais ou menos assim. Agora aqui, continuando no Apocalipse 16, versículo de número 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu trono se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Isso aqui durante a grande tribulação. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu. Blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Verso 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras do peso de 50 quilos cada pedra. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Apocalipse 9, volte aí 7 capítulos, Apocalipse capítulo 9. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Versículo de número 20. Aqui estamos durante a grande tribulação ainda. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladrões. Por que vai ter tanta matança, tanto mal, tanta morte aqui na terra, e os homens não vão se arrepender? João 16, versículo de número 8 ao 11, diz o seguinte: quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado. Como os homens vão agir contra o Espírito Santo, se entregar ao seu nível máximo de pecado? A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós lemos aqui no versículo 11, por causa disso, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira e sejam julgados todos aqueles que não quiseram saber da verdade, mas tiveram prazer no pecado.
Guarde bem o que eu vou dizer para você aqui. Se você começar a ter prazer no pecado, você não vai conseguir seguir a justiça. Aquilo que for justo, você vai começar a fazer relativismo na sua vida. Você que vai começar a escolher o que é pecado e o que não é pecado. Está sendo julgado hoje, não sei se já foi julgado, o deputado, não sei se é estadual ou federal, Arthur Duval, do canal Mamãe Falei. Ele foi assunto no Brasil e fora do Brasil, por causa daquelas coisas imorais que ele disse das mulheres ucranianas. Quem não sabe, só se tiver em outro planeta, irmão, porque qualquer lugar que você estava na internet semana retrasada, estava lá, Arthur Duval, e eles estão caçando ele por quebra de decoro, por falta de ética como parlamentar. Ele falou coisas muito sujas. Ele não fez, mas falou. Só que ele xingava o Bolsonaro, ele xingava todo mundo, né? Todo mundo. Mas no fundo dele tinha algumas coisas muito imorais. Eu estou só citando porque todo mundo sabe, irmãos. Só que ele não sabe quem estava viajando em Netuno e voltou 3 semanas depois. Ou estava em Marte, ou Plutão, chegou 3 semanas depois. Porque cada semana tem um furo de reportagem, então eles vão jogando outro para trás. Agora o caso que está sendo julgado é do Gabriel Monteiro, entendeu? Que estão chamando ele de perseguidor de corrupto, mas aliciador de menores, porque ele tinha sexo com adolescentes de 15 anos de idade, filmava e fizeram vazar aquilo lá. Então, o Gabriel Monteiro, ele lutava pelo certo. O Arthur Duval não, ele era só falador. Mas o Gabriel Monteiro lutava pelo certo. Mas ele tinha algumas coisas que dentro dele precisavam de ser consertadas. Ele gostava de produzir pornografia. Ele era um vereador que lutava contra a corrupção, mas ele produzia vídeos pornográficos. Não vou me esticar muito, vá para a internet, está lotado de coisa lá, entendeu? Não vá para a internet caçando, quero ver o que ele fazia. Eu digo assim, vai em sites de notícias e assim por diante. Quando nós temos prazer no pecado, a Bíblia diz que a gente não ouve a justiça, nós temos prazer na mentira. Lemos tudo isso aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11, até o 12. 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12. Então, a Bíblia diz, como eles tiveram prazer na injustiça, prazer na iniquidade, Deus lhes envia a operação do erro. Então, não é que Deus, vamos pegar um exemplo, a Elise ficou no arrebatamento. Ela ficou no arrebatamento, aí Deus já vai mandar a operação do erro para ela poder... Não é assim. Deus, ele vai endurecer quem por si só já está endurecido. No caso de Faraó, a Bíblia diz que Deus endureceu Faraó. Não é que Deus fez Faraó ficar daquele jeito. Deus já usou o que tinha em Faraó, uma predisposição a escravizar os outros, a fazer o Egito crescer, fazendo as pessoas sofrer, fazendo o Egito ficar uma potência, usando os outros como escravo, usando os outros como material que pode ser descartado. Então o Faraó, ele já tinha aquela mentalidade do seguinte: para mim, eles aí não passam de empregado, entendeu? E foi destruindo o Egito. A Bíblia chega a dizer em Êxodo, capítulo de número 10, versículo 7, que os homens de Faraó disseram: o senhor não está vendo que o Egito está destruído? Mas ele estava tão cego que ele não via. Por quê? Eu não vou liberar os escravos, eu preciso de escravos. Era a mentalidade dele. Então a Bíblia diz o seguinte: se a pessoa tem prazer no sofrimento, prazer no pecado, prazer na iniquidade, Deus envia a operação do erro. Então quem ficar no arrebatamento e não renunciar ao seu pecado logo de início, vai ter pecado demais à vontade aqui, irmãos. O mundo vai estar entregue. Hoje, entendeu? Se você entra no YouTube, entra no Instagram, esses montes de redes sociais que existe aí, é orgia para tudo quanto é lado. Mesmo dentro do Brasil, está lotado de Anitas por aí. A diferença da Anitta é que ela é famosa, mas está lotado de mulheres fazendo o que a Anitta faz. Entendeu? Sujeiras, orgias, pecados a mil. Então, hoje, quando você
ver o Brasil, por mais que o Bolsonaro ele seja de raiz católica, a mulher dele é evangélica, por mais que ele tenha ministros que têm orientação evangélica, por mais que ele tente lutar pela família, lutar pelas coisas de Deus, entendeu? Vocês podem ver que não é isso que está acontecendo, porque existe o poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Ele é só poder executivo, mas tem o legislativo e o judiciário, então ele não manda sozinho no Brasil. Então, o Brasil não é um país comunista, por enquanto, graças a Deus não é. O Brasil não é um país esquerdista, graças a Deus, por enquanto não é. Só que mesmo assim há uma força para destruir as famílias, para fazer crianças aprender a fazer sexo, aprender na escola. Tem coisas que eu não posso passar para os irmãos aqui no Data Show, que é sujo demais, estão fazendo nas escolas, com crianças pequenas. São coisas que você vê, você fica de boca aberta, de queixo caído. Só que não é ainda o tempo do anticristo. Não é o tempo do anticristo. Irmãos, eu estava vendo uma situação, e no meio das situações, você vai subindo a barra de rolagem, e apareceu, aqui no Brasil, não me lembro se o banco que era o Banco Vermelho, não posso afirmar se era Bradesco, se era Santander, não me lembro, aqueles caixa dia e noite, a pessoa entrou para poder sacar o dinheiro. E tinha um casal fazendo sexo, gritando e gemendo. Não dava para ver o corpo das pessoas. A pessoa só baixou a calça, não dava para poder ver. Entendeu? Mas era uma cena de sexo num lugar onde você podia sacar dinheiro. Em uma outra ocasião, eu estava vendo uma outra coisa que não tinha nada a ver. Daqui a pouco apareceu a notícia e a foto. Duas pessoas fazendo sexo, apareceu a foto, fazendo sexo no ponto de ônibus à luz do dia. E não é o tempo do anticristo reinar ainda. Ainda não foi liberado para o anticristo fazer o que quer aqui na terra. Ainda não foi entregue o poder dos governos do mundo ao diabo. Vai ser entregue tudo quanto o diabo quiser fazer, ele vai fazer aqui na terra. Quem ficar aqui e gosta de pornografia, você hoje tem o Espírito Santo, te ajuda, te fortalece, te convence, e você não diz não, um não bravo para a pornografia. Eu peguei a Coca-Cola de exemplo, não estou falando mal da marca da Coca, na verdade é um nome que todo mundo fala, refrigerante, qualquer refrigerante. Esqueçam Coca, não vou aceitar deixar Coca, esqueçam Coca, refrigerante. Não estou aqui para poder falar mal de Coca, ou falar mal disso, falar mal daquilo. Mas é o seguinte, eu peguei refrigerante como um exemplo, porque você sabe dizer não, mas você diz, mas é gostoso, eu não vou dizer não. E a pornografia, entendeu? Eu vi uma senhora dando as orientações, o que a heroína e a cocaína causa no cérebro da pessoa, quando libera a dopamina, aquele hormônio do prazer, o que a heroína e a cocaína faz junto, não dá conta de fazer o que a pornografia faz. O dom de prazer que é liberado no cérebro de uma pessoa. Por isso que tem tanta gente, por isso que esse Arthur Duval é desse jeito, por isso que o Gabriel Monte é desse jeito, e assim, o povo luta por uma moralidade falsa, porque muita gente que está lá condenando o Gabriel faz igualzinho. Muita gente que está condenando o Arthur Duval faz igualzinho. A diferença é que vazou os vídeos do Gabriel Monteiro e vazou os áudios do Arthur Duval. Só isso. Porque o mundo está assim hoje. Quem não serve a Deus e não teme a Deus, o mundo é esse. Se você entrar hoje, naquele canal do YouTube, Fuxico Gospel, vai ter lá um marido entrando dentro de um hotel, está hoje lá, um vídeo de 1 minuto e 15. Não vai aparecer a mulher pelada, não. O homem aparecer em camisa, colocando a camisa, mas o marido da mulher está entrando num hotel, a mulher é uma pastora, na Bíblia não existe, mas a mulher é uma pastora, e o homem é um bispo. E o homem entra com a câmera e diz, isso aqui vai rodar no Goiás inteiro, você acabou com a minha vida. Quem que foi pego em adultério no motel? Um bispo e uma pastora. Está lá no YouTube para todo mundo ver. Eu vi isso hoje. Você entendendo, irmão? O homem chegou com o celular filmando a mulher dele e falou, isso aqui vai correr no Mato Grosso inteiro. Entendeu? Então, se tem gente com nome de bispo, porque existe falso profeta, não é que ele é um bispo, existe falso profeta e falsos pastores. Entendeu? Mas se no meio que deveria estar
combatendo o pecado. Está acontecendo isso? Imagina fora. Agora, imagina quando a igreja fiel e santa for arrancada da terra. Imagina o que vai ficar esse mundo aqui, irmãos. Então, quem hoje não consegue dizer um não estridente para a pornografia, para a mentira, para a inveja, para pecados ocultos, quem não consegue dizer não, eu não vou me render a isso, como é que vai conseguir durante a grande tribulação? Ah, pastor, quando a água chega no pescoço, aí o negócio... Vocês sabem que não é assim. Vocês sabem de crente, quando o negócio aperta, ele vem aqui na igreja, quem quer reconciliar, ele vem correndo. Tem gente que a pregação nem chegou na metade, o irmão já nem correu para frente para poder reconciliar. Passou 2 dias pelo pecado de novo e nem parece mais na igreja, porque a água bateu aqui em cima, o negócio apertou no calo. Passou 2 dias, o irmão já volta para o mundo de novo. Você entendendo, irmão? Porque o prazer do pecado, que eu disse aqui agora há pouco sobre prazer, é o que você tem que dizer o seguinte: eu não quero, eu não posso e eu não vou ceder. Quando nós criamos concessões para nós, se você ficar no arrebatamento, você está preparando o caminho para você receber a operação do erro. Porque eu não vou mentir, ninguém aqui é inocente. O pecado é gostoso. Não estou dizendo que você deve gostar. Por exemplo, um exemplo. Não estou falando que leite gostoso, um exemplo. Se eu tomo leite, dependendo do leite que eu tomo, me faz mal. Entendeu? Tipo de uma semi-intolerância à lactose. Vamos pegar o exemplo do leite. Entendeu? É gostoso. Quando eu era criança, tinha aqueles leites de saquinho, não sei se existe mais hoje, aqueles leites de saquinho, tipo C, tipo B. Eu ia no mercado, irmão, comprava daquilo lá, quando eu tinha dinheiro, né? Fazia um furinho ali na pontinha. Pela cara da Lívia, acho que ela fazia a mesma coisa também. E pegava no bico e eu tomava um saco daquele inteirinho. Leandro, imagina uma criança com, irmão, geladinho. Então, é gostoso. Então tem coisa que você fala assim, puxa, isso é gostoso, mas o leite me faz mal. Então é gostoso, mas me faz mal. Tal pecado é gostoso, mas acabou com o seu casamento. Acabou com a sua família. Tem gente que por causa da droga perdeu casa, perdeu carro, perdeu tudo e perdeu a moral. Perdeu a moral. Patrão não respeita, os vizinhos não respeitam, ninguém respeita. Tem gente que por causa da bebida, cachorro passa na rua e lambe a boca dele. Pergunta para o Leandro e para o Rodinei, para as irmãs que faziam trabalho com morador de rua. Você vai lá, um era engenheiro, outro era arquiteto, outro era médico, o outro era enfermeiro, o outro era assistente social. Então ali, acordando, dormindo, enquanto a gente dorme abraçado com a esposa, as irmãs com o marido, no tempo de frio, estão dormindo como um cachorrinho. Porque a bebida sugou, destruiu uma parte da vida dessa pessoa. Se você der uma predisposição para a operação do erro vai acontecer. Antes do arrebatamento, você já pode ser endurecido. Como eu disse em Hebreus 3, ao ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Sabe quando você vai naquele culto, que, sei lá, vamos dizer, festividade, tem lá 500 pessoas, será que as pessoas têm? E aquela mensagem que o pessoal do louvor está chorando, está todo mundo chorando, e aí o seu marido está no culto, ou a sua esposa está no culto, ou o seu filho, que é desviado, está no culto, fala assim, hoje meu filho vai reconciliar, hoje meu marido vai reconciliar. E quando faz o apelo, você olha para ele assim, e ele assim, né? Às vezes ele está assim, olhando no relógio, quando vai acabar logo. Porque se você tiver uma predisposição para amar o pecado, você tem chance de endurecer o seu coração. E a Bíblia diz, ao ouvir a voz do Espírito, não endureça você o seu coração. Porque é você que pode endurecer e abrir. Por exemplo, eu estou dando um estudo sobre adultério. Vamos pegar o exemplo, vamos dizer que o Guilherme já é casado, entendeu? Só por exemplo, tá? Guilherme é casado com a Mariazinha. Tá? Mariazinha está aqui, é bonita, viu, Guilherme? Guilherme está com a Mariazinha. E o Guilherme está traindo a Mariazinha. Está traindo ela. Só que ele foi pego, o diabo armou um laço e ele, meu Deus, como é que eu vou me livrar dessa mulher? Em casa eu vejo a minha esposa, dá vontade de chorar. Quando eu chego no serviço, eu vejo ela, Maria,
e ele vê aquele negócio, mas cada vez que vem uma pregação, na pregação Deus fala, vai, confessa, quem confessa e deixa alcançar a misericórdia, e ele, não vou não, é eu que posso dizer, eu não vou, eu vou, eu que posso me endurecer. Eu já acompanhei nesses quase 27 anos de pastores aí, de pastor, eu já acompanhei muitos casos de adultério, de várias igrejas, de várias pessoas, e alguns casos que eu peguei, foram pessoas que ficaram em adultério 3 anos, não 3 anos cometendo adultério, alguns ficaram quase 3 anos na prática, entendeu? E alguns cometendo adultério ficou 3 anos sem comentar